Deu bom e vai acontecer exatamente o que o Flamengo quer. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Bruno Henrique. Isso porque o atacante do Mengão mudou de ideia com respeito ao futuro da carreira. Vou trazer as prováveis escalações de Flamengo e Lanús para a final da Recopa e como a diretoria do Mengão fez aqui na Argentina para não ser prejudicada pela greve que parou o país nesta quinta-feira. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Eu vejo que muitas pessoas passam pelo canal e não são inscritas, muito porque às vezes nem prestam atenção quando a gente está pedindo inscrição. Por isso eu queria pedir, observe, veja se realmente você é inscrito. Tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Clica, se inscreve, acione o sino, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo atualizando sobre a greve, vim para a rua. Sim, muita coisa fechada, algumas coisas funcionando, transporte público totalmente parado. E o Flamengo precisou fazer uma força-tarefa para garantir que não seria prejudicado pela greve aqui na Argentina. Tá vendo aqui esse ônibus? Eu tô na frente do hotel do Flamengo, eu estou aqui direto da concentração do Mengão. Esses ônibus são os ônibus que vão levar os jogadores daqui a pouquinho. A saída está prevista para 7 horas da noite. Esse ônibus vai levar os jogadores lá para o estádio El Fortaleza, né, que é o estádio do Lanús. E o que o Flamengo fez para não ser prejudicado pela greve? Como a greve era principalmente nos transportes públicos, nas empresas de mobilidade urbana, o Flamengo, desde ontem, conversou com os motoristas dos ônibus e o Flamengo alugou 2 quartos aqui neste hotel onde está concentrado os jogadores e os motoristas estão aqui desde ontem. Os ônibus não voltaram para a garagem. Os ônibus permaneceram aqui, dormiram aqui. Por quê? Por conta da manifestação, por conta da greve, poderiam fechar a porta da garagem e o Flamengo, por exemplo, ter dificuldade com o ônibus para chegar até a partida contra o Lanús. Então o Flamengo se mobilizou, saiu na frente, permitiu ali, reservou 2 quartos para os motoristas, eles ficaram aí no hotel. Claro, um hotel de luxo, 5 estrelas, os caras estão muito bem amparados, almoçaram, jantaram, tomaram café, estão aqui esperando a hora certa de sair com o ônibus direto para o estádio do Lanús às 7 horas da noite, como está marcado. Bom, essa foi uma das ações que o Flamengo tomou para o jogo contra o Lanús. A princípio, jogo confirmado, tudo certo. A partida vai acontecer entre Flamengo e Lanús. Os jogos do Campeonato Argentino desta quinta-feira, todos foram adiados. Inclusive, lá no hotel que eu estou hospedado, está hospedado também o time do Estudiantes de Córdoba. E aí eu estava conversando com as pessoas assim da comissão técnica, a delegação, né? E eles me falaram que hoje o Estudiante de Córdoba jogaria contra o São Lourenço pelo Campeonato Argentino e o jogo foi adiado para o domingo. Então, assim, eles estão lá desde a segunda-feira e vão continuar lá pelo menos até o domingo, treinando e fazendo os exercícios que precisam ser feitos. Já que a partida seria hoje, eles voltariam para Córdoba amanhã, só vão voltar na segunda-feira, para vocês terem uma noção de como é que está a situação da greve aqui na Argentina. Deixando a greve de lado, porque já que vai acontecer jogo, vamos falar do jogo. O Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, vai enfrentar o Lanús pela Recopa Sul-Americana. 2 jogos, hoje é o primeiro, 38 mil ingressos foram vendidos. E a provável escalação do Lanús é Losada no gol, Guijarra, Esquerdos, Canale e Maric é o quarteto ali de defesa. Medina, Agostinho Cardoso, Sálvio, Marcelino Moreno é o meio-campo e na frente
Carreira e Walter Bou. Esse é o provável time do São Lourenço, do Lanús para o jogo de hoje. Lembrando que são duas partidas, a partida de hoje é a primeira, então é importante o Flamengo vencer, o Flamengo conseguir sair daqui hoje com resultado 1-0, 2-0, um resultado muito bom para levar para o Maracanã e buscar o título, aí, o primeiro título internacional do técnico Felipe Luiz dentro do Maracanã como treinador. Ele foi campeão da Recopa em 2020, ainda como jogador, e agora tem a chance de levantar esse primeiro título internacional dentro do Maracanã como treinador do profissional, porque ele foi campeão mundial, né, do Sub-20, como treinador do profissional. Bom, falar agora sobre o provável time do Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. É o quarteto ali da zaga. Pulgar e Lucas Paquetá. No provável time aparece o Paquetá como segundo volante. Arrascaeta, Carrascal ou Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo, lembrando que é o provável, essa escalação não é a escalação oficial ela sai pouco ali antes do jogo, mas é um time ali que mais ou menos agrada a todo mundo. Eu vi algumas pessoas reclamando, querendo Danilo como titular no lugar do Léo Ortiz. E eu queria saber de você, se você fosse o técnico Felipe Luiz, como é que você escalaria o time para esse jogo de hoje? Como é que você montaria a equipe para essa partida de hoje? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante para nós, lembrando que aquilo que você comenta aqui importa muito para o nosso canal. Bom, vamos mudar o assunto sobre a situação do Bruno Henrique, porque o jogador mudou de ideia. Meus amigos, o que acontece é o seguinte, o Bruno Henrique deu uma entrevista hoje para a ESPN aqui na Argentina, assim, indo totalmente o contrário daquilo que ele havia falado sobre aposentar, né? Ele estava, no final do ano passado, ele deu um discurso mais tendencioso a se aposentar, ele está no último ano de contrato com o Flamengo e agora ele mudou o discurso e ele disse, acho que não, falando sobre se aposentar. Conversei com meu staff, agora não é a prioridade. Falei ano passado, mas não com esse intuito. Quero continuar jogando enquanto eu conseguir e enquanto eu quiser, disse aí o Bruno Henrique sobre a possibilidade dele se aposentar agora no final do ano, uma coisa que ele já tinha falado, ele mesmo confirma que falou no ano passado, mas meio que voltou atrás e mudou de ideia o camisa 27 do nosso Mengão. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre uma situação que deu bom para o Flamengo, isso porque o Flamengo tem um problema e um imbróglio há muitos anos. E aí, o que acontece? A informação que Paulo Goni, procurador-geral da República, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável à ação do Flamengo, defendendo que o clube seja reconhecido como campeão brasileiro de 1987 ao lado do esporte. O que acontece? Pela CBF, na CBF, o Flamengo é reconhecido, na FIFA, o Flamengo também é reconhecido. Só que o Flamengo vem tendo essa dificuldade já há algum tempo para receber o reconhecimento da justiça. Então, o Flamengo está brigando aí e entrou com uma ação na justiça para ser reconhecido ao lado do esporte. Como assim, Flazoeiro? O Flamengo ser reconhecido e o esporte também. Basicamente isso, ter dois campeões brasileiros em 1937, até porque o Flamengo ganhou o módulo, o esporte ganhou outro módulo e pronto, os dois podem ser campeões. É isso que o Flamengo está brigando neste momento na justiça. E Paulo Goni enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável para que o Flamengo juridicamente também seja reconhecido como campeão brasileiro de 87. A CBF já reconhece, a FIFA também reconhece. Só tem essa questão na justiça aí que o Flamengo está brigando para poder resolver. E assim, a tendência é que dê bom e que o Flamengo consiga se livrar também dessa situação aí que há muitos anos dá essa confusão danada de quem é o verdadeiro campeão de 87. Quem ganhou na bola é indiscutível, foi o Flamengo, todo mundo sabe disso. O Flamengo venceu na bola, ganhou dentro do campo, mas
aí a justiça é aquela coisa, vai e volta de novo, é sempre muito complicado. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu quero pedir, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Nós estamos de plantão aqui na Argentina, como você pode ver, os ônibus já estão aqui preparados desde ontem para levar os jogadores. Por aqui, a rua muito vazia, sem transportes, carro de aplicativo, alguma coisa assim, ainda rodando, sendo uma opção. Estou partindo agora para o estádio, é claro, de plantão. Qualquer coisa que aconteça eu volto e mantenho vocês bem informados, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu! E é isso aí, pessoal. Vamos falando aqui um pouco nação rubro-negra. O clima ferve, né, no vestiário do Mengão, direto da Argentina. Notícia que está parando o Ninho do Urubu é decisão da final aí, né, da Recopa. O camisa 27 Bruno Henrique, ele voltou atrás no papo da aposentadoria, né? Confirmou que quer seguir jogando e ele se sente bem, quer honrar o manto aí, o staff já trabalha, né, nesse novo cenário para 2026. Enquanto isso, o foco total é final da Recopa contra o Lanús no estádio Fortaleza. Né, o técnico Felipe Luiz montou aí uma operação de guerra, né, para o elenco não perder o foco aí. A estratégia foi isolar os jogadores, né, e garantir a logística aí que fosse perfeita no hotel. Nada tira a concentração desse grupo que busca, né, o primeiro título internacional, né, do treinador. Bom, o lateral Varela, né, e Ayrton Lucas estão prontos aí para o combate também, né, contra os argentinos. No meia, a dúvida, Carrascal, Luiz Araújo movimenta ali os treinos táticos do Mengão em solo argentino. Léo Ortiz e Léo Pereira formam ali a barreira do Mengão na zaga, né, e o objetivo é levar a vantagem, né, também, né, uma vantagem boa para o Maracanã lotado. Ainda tivemos novidades sobre o reconhecimento de 1987 que animaram os corredores da Gávea, né? A FIFA tá para deixar os dois aí como campeões, né? Até porque o Flamengo ganhou um módulo, o Sport ganhou outro, então para evitar isso tudo aí, né? Como o Flazoeiro falou, fica resolvido os dois como campeão brasileiro de 87. Bom, o parecer favorável dos tribunais se reforça então, né? Isso que a gente já sabe. O Flamengo é hepta e ponto final. Felipe Luiz quer intensidade máxima desde o primeiro minuto de jogo para não dar moleza para o Lanús, né? E é isso aí, galera. Eu quero saber a sua opinião aí agora. Deixa o placar aí que você acha que vai dar esse jogo. Deixa aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Tamo junto então e mais uma notícia aqui do Mengão. Valeu, até mais.